Então, eu poderia dizer que uma pessoa que não tem muita experiência, ela tem pouca intuição. Então, posso responder? Pode, claro. É interessante porque a intuição é uma função psíquica, né? E Jung, um psicólogo que se dedicou a estudar sobre esse assunto, ele fala que a intuição faz parte das 4 funções psíquicas: pensamento, sentimento, percepção e intuição. E a intuição, sim, tem a ver com a vivência de cada pessoa. Mas todos nós somos intuitivos. Sim. Mas também somos muito racionais. Então, tem pessoas que não desenvolvem a escuta da sua intuição. Elas deixam aquilo ali para segundo plano. Entendi. Mas sim, faz parte da nossa mente, faz parte da nossa construção psíquica. Aí eu te pergunto, Nilda. Então, por exemplo, tem gente que não escuta muito bem a sua intuição. Então, se eu tenho problema de identidade, se eu não me aceito, se eu não acredito em mim, se eu não me valorizo, eu vou ter mais dificuldade de escutar a minha intuição? Com certeza, né? Freud é pela escuta. Então, hoje em dia, as pessoas elas têm muito mais facilidade em falar do que escutar. E principalmente... Tanto que tem curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Essa é boa. Tem uns cursos de escutatória, você fica lá só escutando. Mas Exato. oratória tem. Aí a pessoa, se ela não tem essa facilidade, ela também, quanto menos consigo mesma. Sim. Então, ela realmente não vai desenvolver. Como a Thaís disse, é um processo, você constrói, você pode desenvolver, apurar, digamos assim, a sua intuição. Sim. Mas tem pessoas que, por essa displicência, digamos assim, ou falta de interesse mesmo, ou não saber se escutar, aí ela não consegue desenvolver isso a contento. É interessante porque a própria Bíblia fala: sede prontos para ouvir, tardio e não falar. A gente tem 2 ouvidos, 2 orelhas para ouvir, uma boca só para falar, mas a gente tem dificuldades com esse negócio, né, menina? Com certeza. De ouvir. E eu falo assim, eu até fiz, eu tenho um outro programa aqui na TV e eu gravei sobre amor próprio. Né? Porque você tem amor próprio? Você ama? Você ama. Mas você não respeita o seu tempo de sono, você não respeita o que você tem que alimentar, ou seja, eu tenho, mas eu faço nada para ele. Não cuido de mim, né? E aí, eu estava falando sobre essa questão aí do amor próprio, quando você acha que você tem... Eu vejo com essa questão da intuição. Você para admirar os seus pensamentos? A gente para ouvir a gente dá atenção para o que a gente diz. Nossa, é bobeira, não vou... Porque a gente tem muito disso. Sim. Em relação a isso que você falou sobre amor, Carol, é uma coisa tão interessante. Eu sempre falo sobre isso. Porque a Bíblia também diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. É verdade. E aí eu levanto questionamento para muitas pessoas. Espera aí. Vamos amar o próximo como a nós mesmos. Como você se ama? Às vezes o amor que você tem é péssimo, não é de qualidade. Você nem se com ama você mesmo. gastando 5 minutos para almoçar. Então, que amor é esse? Então, como que você vai amar o próximo como a si mesmo? Então, eu acho que tem que deixar consciente para as pessoas o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo, mas você se ama com o seu melhor amor, né? Um amor de qualidade, você se ama com qualidade, porque aquilo que você tem é o que você vai passar para as pessoas. É interessante. Pode falar. E aí tem essa questão que a gente costuma valorizar muito. É verdade. Né? O que A o outro grama do outro fala é sempre mais verde. É sempre mais verde. E a gente acaba construindo um vínculo que não é amor, não é saudável. Porque quando eu preciso me anular, né? Ou eu me coloco nessa posição de anular as minhas potencialidades, aquilo que eu estou construindo na minha vivência, na minha vida, para valorizar o outro, eu vou criar dependência emocional. Eu vou acabar responsabilizando o outro pelas minhas escolhas, ao invés de ouvir a minha intuição, ouvir o espírito que eu carrego, né? Porque Deus nos formou, Deus nos criou, então Ele fez também a intuição. Sim. Ele criou a nossa mente. E aí a gente precisa descolar do outro, dar a ele o valor que é necessário, que é realmente algo que é do mandamento, mas isso tem que partir primeiro de mim. Precisa de sensibilidade, né? Isso mesmo. Eu fiquei pensando aqui, gente, eu vou mandar essa pergunta para as duas. Quando fala assim, a gente está falando aqui sobre aquele sentimento da intuição. E aí eu disse o seguinte, que vai de acordo com a experiência de cada um. Aí eu pergunto, seriam só experiência ou experiência com a resiliência de cada um? Porque tem gente que tem muita experiência, mas a resiliência é muito baixa. Tem gente que tem, às vezes,
tem experiência e tem uma boa resiliência, então ele pode responder melhor à intuição dele. Seria essa dupla? Seria mais um do que o outro? Então, eu até complementaria com a resiliência a questão de adquirir maturidade. Porque a resiliência, né, ela traz com ela essa capacidade, né, que você tem de aprender. De sofrer pressão e a pressão acabou, você volta. Volta, mas volta com toda uma carga de conhecimento, com toda uma sapiência. Você adquire sabedoria interna. E a intuição é justamente isso, né? A intuição, a palavra original no latim, né, significa olhar para dentro, ver dentro. Então, essa sapiência que a gente adquire com as vivências, adquirindo, né, desenvolvendo resiliência e maturidade, realmente é um ponto-chave para que você possa ouvir, identificar e aplicar no momento certo. Né? Porque a intuição, ela tem muito a ver com aquele pensamento rápido, com aquele conhecimento que vem, que você fala, da onde que eu sei isso? Por que me veio isso à mente? Né? Então, você precisa ter atenção plena, você precisa observar o seu dia a dia, você precisa ter essa... Enxergar as pessoas, enxergar o que eu posso aprender com essa situação, porque isso vai alimentando, isso vai te nutrindo psicologicamente com essa sabedoria interna. Então, veja bem, a pessoa que ela tem uma certa resiliência com as coisas, mas aí tem que vir agregado com o aproveitamento, né? Do que ela vai fazer depois que passar, como você disse. E o que acontece com muitas pessoas que às vezes são consideradas não muito intuitivas? Elas descartam com muita facilidade, até mesmo essa questão das vivências, das experiências. Aquilo que ela passou, que deveria ali ter um filtro e depois ela guardar aquilo que seria bom para ela, que vai trazer com certeza os insights, né, que também são ligados à intuição, né, totalmente. E aí essas pessoas muitas vezes dizem assim, não quero nem saber, nem lembrar. Não é assim. Você tem que ter filtro, né? Se você passou por alguma coisa, você, como se diz, sobreviveu aquilo, é preciso que você resgate as experiências positivas, as coisas boas. Também você vai ter ali, até mesmo no lado negativo dos acontecimentos, já um insight positivo do que não fazer quando a situação for semelhante. Então, tudo isso, a gente não pode descartar nada. Nós precisamos entender, somos seres pensantes, inteligentes. A gente precisa de dar esse olhar interno e sem dor, falar assim, não, eu vou olhar isso aqui agora, já passei, mas vou aproveitar. Nós temos consciência, né? Claro. Racional. Gente, tem um depoimento para ser dado? Vou pedir para colocar e a gente continua conversando logo depois. Bora lá, vamos assistir. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Carol e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre intuição. Eu sou uma pessoa extremamente intuitiva em relação aos meus filhos. E isso eu acho muito bom, sabe? Porque eu já consegui tirar meus filhos de cada coisa, principalmente na escola, com a minha intuição de mãe. O último caso que teve, o ano inteiro eu tenho intuição. O ano inteiro eu vou na escola. Você pode ir lá na escola e perguntar que o ano inteiro a Carol tá lá para olhar as coisas dos filhos e tal. Mas esse ano, agora no final do ano, meu filho, ele pegou recuperação em artes, passou em tudo, matemática, português, tudo direto. Ele tem 17 anos, 16 anos. Ele passou e pegou recuperação em artes. Eu acho que essa coisa de adolescência, ele queria saber o que é pegar recuperação e tentar uma tal dependência. Aí, eu acordei e falei, Yuri, me leva na escola. Yuri é meu marido, me deixa lá na escola dos meninos, porque eu preciso de olhar o que está acontecendo. Eu tô com preciso de ir. Gente, aconteceu de eu chegar na escola, está sendo aplicado a prova de artes de recuperação. Meu filho não foi, ele sabia. Eu pedi à professora, pelo amor de Deus, deixa eu voltar lá, buscar ele para ele fazer essa prova. Ela falou, vai lá mãe, corre lá e traz ele. Corri aqui em casa, na realidade ele sabia da prova, ele não quis fazer. Eu corri, peguei ele, levei ele, ele fez a prova de artes e graças a Deus, graças ao meu bom Deus e à minha intuição, ele fez a prova. Então eu acho que às vezes ter intuição é muito bom, entendeu? Principalmente com as pessoas que nós amamos, que a gente consegue reverter alguma situação que não está indo para um lado bom. Bom, esse é o meu relato de hoje e até a próxima, pessoal. Não, a gente estava aqui pensando. Gente, é interessante quando ela fala disso, eu queria que vocês falassem, né? Porque tem muita mãe assistindo, né? Ainda mais esse período de férias. Ele tem 17 anos.
né? Então, essa coisa da intuição, o estar atento com o outro, independente da idade, não só quando criança, né? Independente da idade, ainda mais voltando aí a intuição ligada também às experiências, você vai observando as pessoas. Sim. Né? Muitas vezes essa intuição ela é mais aguçada pela observação. Se você convive muito com uma pessoa, você começa a conhecê-la, alguns hábitos, algumas situações. Tem coisa que não precisa falar, não, filho. Você já olhou, já deu, sabe, já azedou. Sabe, né? Já azedou. Então, principalmente no depoimento dela, eu vi muito isso. Na verdade, ela já tem um conhecimento desse filho, já sabe ali mais ou menos algumas atitudes dele, e nessa observação, olha o insight. Peraí, tem alguma coisa de errado aí. Deixa eu verificar. Mas porque ela também já conhece aquela pessoa, então tem também essa gama. Eu não sei, eu acho que eu tenho ministrado muito sobre a gente tem que ser humano. Absurdo, né, gente? Eu sei da gente ser humano, né? Mas hoje o povo tá querendo ser robô, tá querendo ser um tanto de coisa. Deus não nos fez para isso. Então, acho que um dos maiores desafios, porque para que aconteça isso tudo, você tem que enxergar o outro, você tem que tocar no outro. Eu acho que a gente devia aproveitar e falar disso, porque intuição, se você não enxergar o outro, não consegue ter. Não. E é interessante porque eu sempre falo que as nossas vivências, eu gosto de usar o exemplo da fotografia. Nós tiramos uma foto e naquele momento o nosso olhar ele se fixa na gente. Será que eu saí bem? Será que eu fechei o olho? Sim. Mas tem todo um cenário que está compondo. Mas você olha só para aquilo. Você olha só aquilo. Mas a sua mente, a nossa mente é tão fantástica, porque foi Deus quem criou, que aqueles detalhes que muitas vezes a gente não presta atenção, eles ficam ali gravados no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. E aí é importante que a gente esteja atento e vulneráveis. Essa vulnerabilidade do humano de olhar para si, olhar para o outro, né? Para, de repente, vir um insight. De repente, falar, olha, tinha um detalhe ali naquela cena que hoje vai contribuir para aquilo que eu estou vivendo, né? E a mãe, a figura da mãe, ela representa muito isso. Eu não falo, a mãe tem sexto sentido, mãe tem intuição, até se vai chover, se não vai, né? E é por quê? Porque a mãe, ela tem essa atenção plena ao filho. Ela observa todos os detalhes. E aí, às vezes, um andar diferente em casa fala, não tá legal. O que você tem? Né? E a mãe se entrega, né? Pensando nessa questão do outro, da vulnerabilidade, a mãe, ela se entrega totalmente para o cuidar do filho, da casa. Então, por isso que ela tem essa intuição extremamente aguçada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.